Olá, tudo bem? Estamos aqui no VGCast, o podcast da Vegetale número 1. Queria agradecer o imenso carinho, a dedicação da Daniela Braga de ter aceitado de pronto a vir para esse podcast número 1. Daniela Braga, ela é empresária do ramo da beleza, ela atua nesse ramo já há muitos anos. Como a nossa ideia, o nosso foco principal é o seu desenvolvimento pessoal, então acredito que nada melhor do que trazer alguém que já está no ramo há muito tempo e que já está validada, né, Dani? Sim. Então, se você pudesse apresentar pouquinho... Acredito que sim, né? Então, vamos lá, né? Eu me chamo Daniela Braga, estou há 17 anos no ramo da beleza. Dentre dificuldades, acertos, né, e erros, somos considerados hoje um salão de médio porte. Estamos com 3 unidades, né, em Fortaleza, em locais distintos. E queria agradecer por esse momento aqui, né? Vegetale é uma empresa que a gente tem muito carinho e respeito. Então, assim, eu quero agradecer também de ter sido a primeira convidada. Espero que seja de muito sucesso. Obrigado. E vamos lá, né? É isso aí. Bom, a Dani, ela tem 3 unidades. Hoje são quantos funcionários, Dani? Quantos parceiros e funcionários? Estamos com mais de 100. 100 pessoas atuando, né, nas 3 unidades. 100 pessoas gerando a energia para fazer o espaço sim. belíssimo, a potência que é. Com certeza. Bom, primeira pergunta, Dani. De onde você veio? Qual ramo você atuava? E o que te fez encantar pelo ramo da beleza? Que eu acredito, lhe conhecendo, sabendo o perfil empreendedor que você tem, eu acredito que o ramo da beleza, ele é um amor para você, né? Ai, demais. Demais. Então, nos fala um pouquinho, o que te fez entrar nesse mundo da beleza? Na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com vendas e com atendimento ao público, né? Desde quando eu era criança, que nos meus 11, 12 anos, ali na pré-adolescência, que eu já vendia revista, produto cosmético, fazia aquelas reuniões de limpeza de pele, todo aquele movimento, né? E depois eu trabalhei com o público, comecei a trabalhar com tecnologia, todo aquele começo, e eu já andava em salões de beleza. E eu comecei a fechar aqueles pacotes semanal, então toda semana eu estava em salão, fazendo escova, uma unha, e comecei a observar como tudo aquilo funcionava. E surgiu a oportunidade de colocar o nosso primeiro salão. Era uma coisa bem pequena, o supermercado estava abrindo próximo à minha casa, e eu sempre tive uma veia empreendedora. Então, quando eu vi aquela oportunidade de colocar um pequeno negócio, e como era uma coisa que eu admirava e que eu já estava dentro como cliente há tanto tempo, eu resolvi tentar empreender. E isso foi há 17 anos atrás. Nós colocamos, junto com a abertura do supermercado, nós alugamos a nossa primeira loja. Loja super pequena, né, ali com um lavatório, 2 cadeiras. E hoje nós ainda estamos nesse mesmo local, né, só que hoje nós temos lá, estamos em 5 salas, né, tanto... O que era uma... que era uma, virou 5. Nós trabalhávamos em média com 5 profissionais, hoje nós trabalhamos com 36, né, nesse mesmo ambiente. E hoje eu tenho profissionais que estavam comigo no começo, que ainda estão comigo até hoje. Desde o início, Desde o início. Então foi assim que a gente começou, né? Eu digo a gente porque não se faz sozinho, né? A gente precisa de pessoas para poder realizar esses sonhos. Então foi assim. Eu comecei visitando salões, me apaixonei. Primeiro por vendas e por empreender. E segundo, né, pela oportunidade de ver que estar dentro do ambiente da beleza me trazia muito bem-estar. Então eu resolvi empreender nesse ramo. Estou até hoje. E o engraçado, o que eu vejo em você, é que você não é profissional da beleza, né? Não, sim. É empreendedora e administradora. Na verdade, no começo, eu conheço tudo. Eu fiz o curso, né? Comecei no Senac. Fiz curso de auxiliar de cabeleireiro, depois eu fiz o curso de cabeleireiro mesmo, profissional. E todos os produtos, ou tudo que a gente vai fazer dentro do salão, eu procuro conhecer de tudo. Mas eu decidi realmente cuidar do negócio. Então, isso também foi a minha maior dificuldade no começo. Porque, como eu estava começando, entrando no ramo, eu peguei várias pessoas que se aproveitaram disso para levar vantagem.
profissionais que entravam, que me faziam propostas indecentes, que... De comprar produto que você não ia usar? Não, tipo... Naquela época tinha muito essa questão de luva, né? Não, eu recebi uma proposta, se você não cobrir, eu vou sair. Né? E assim, teve um episódio engraçado, que eu lembro que na época um profissional que estava com a gente, tipo assim, era o profissional principal do salão. E ele estava com a gente, uma pessoa veio, se fez cliente do salão, e começou a fazer propostas para eles. Nós éramos na equipe 8 pessoas, em média. E ela começou a fazer proposta e tudo isso era mais ou menos de setembro para outubro, final do ano, né? Todo mundo na expectativa de ter uma melhora e tudo. E nessa época a gente contava cliente que entrava. Porque, hoje chegou um cliente, chegou 2. E essa cliente, que na época era cliente até então, abriu um salão e levou todos os meus profissionais. Em pleno final do ano. Fez uma proposta, pagou luva e levou todos. E eu lembro que na época isso me angustiou demais, né? E eu fiquei noites acordada e muito triste com essa situação. Quando foi mais ou menos com 15 a 20 dias depois, eles começaram a me ligar. Não, que a pessoa que ofereceu não era aquilo e tudo. E tá aqui, agora ela foi trancar nossas coisas dentro do salão e não deixa a gente tirar e tudo. Aí teve uma profissional até que me ligou e disse assim, eu tô ligando só pra você dar uma risada. Né, assim, tipo assim, querendo, achando que isso iria me favorecer de alguma forma, né. Isso me entristeceu muito na época, mas também me fortaleceu bastante, né. Porque na época isso existia muito essa, não sei, tipo uma prostituição, né, da área. Desonestidade de ambas as partes, né. Porque era quem pagava mais, mas na verdade não quem pagava mais no serviço, mas quem pagava mais para tirar o profissional do local. Virava uma guerra de caixa aí. Isso. E assim, isso me fortaleceu, mas ao mesmo tempo me deixou bem baqueada, porque na época eu não tinha para onde correr. Eu dependia realmente 100% do profissional. Porque era o que ele dizia, era o produto que ele dizia, era o horário que ele dizia que a gente deveria funcionar. Então isso tudo me deixou bem angustiada por muitas vezes. Mas graças a Deus isso me fortaleceu bastante. Como que você se saiu disso? Esses profissionais que saíram, bem, você na verdade, eu caí na primeira, né, porque esses profissionais me procuraram, né, e eu tive que readmitir alguns, porque eu não tinha opção. Inclusive, eu tive até que pagar uma dívida de um que estava devendo a ela, porque eu ou pagava ou ela não deixava sair. Então, assim, era tipo, dar aqui um exemplo, era como se a pessoa tivesse pago R$5.000 para o profissional. Da luva dele. E ele teria que trabalhar tanto tempo, ou então ele tinha que repor esse dinheiro para ela. E acabou que a gente fez isso e trouxemos algumas das pessoas que iriam... Mas assim, bem na verdade, não vale nem a pena, né? Porque um profissional que agiu dessa forma, mais cedo ou mais tarde ele iria fazer novamente, iria agir novamente, Então, assim, mas na verdade, hoje eu tenho essa expertise. Hoje eu sei, até numa conversa, como é que eu vou lidar com cada profissional. Mas antigamente eu não sabia. Eu estava ali pedindo a Deus para que desse certo, né? Uma pergunta bem importante. Essa pessoa está no ramo hoje? Tá. Ela continua no ramo? Tá no ramo. E ela age desta forma ainda? Eu não sei, assim, na verdade, eu não tenho nenhum tipo de, assim, sentimento negativo. Na verdade, eu conto isso hoje com a maior naturalidade, assim, eu não tenho nenhum tipo, eu lembro, porque às vezes quando acontece uma coisa, né, você fica com aquele sentimento, aquela pessoa... Não, assim, inclusive, assim, eu já conversei, já troquei ideia, sabe, assim, não... Eu perguntei porque eu acredito muito na lei da semeadura, né? Sim. E a pessoa que começa assim, eu não estranharia se hoje ela não tivesse mais no mercado. Assim, mas assim, quem é cabeleireiro sempre dá um jeitinho, né? Assim, não tem crescimento, mas também não sai totalmente do ramo, dificilmente, né? Só que é cabeleireira, só... Mas foi isso. Ao longo desses 17 anos, você já falou desse gargalo aí do início, que era a questão das luvas, né? Quais as suas maiores dificuldades que tem até hoje, que existem até hoje?
Gestão de pessoas. Lidar com tanta gente ao mesmo tempo. Imagina só você estar num ambiente fechado ali, que não tem tanto espaço, né? Porque assim, meus espaços, eles são tão grandes, né? mas ao mesmo tempo eles são dentro de... dois dos meus espaços são dentro do supermercado e um outro é em rua, né? Rua solta. Mas assim, a dificuldade é você manter ali 30 mulheres na postura, na forma de pensar, lidando com outras pessoas, lidando com vários sentimentos, lidando com ações, muitas vezes com caráter e personalidade, porque acho que a minha maior dificuldade é essa. Porque muitas vezes eu sei conduzir a pessoa a ela ser uma pessoa melhor. Mas tem coisas que a gente não muda, que é caráter e personalidade. Ela pode até maquiar, mas uma hora ela vai... A máscara cai. A máscara cai. Então, assim, mas eu também sei lidar com esse tipo de gente. Porque hoje eu vejo o Espaço Belíssima, né? Eu vou citar aqui o nome, gente, é o Espaço Belíssima. Muito bom. Então, assim, hoje eu vejo o Espaço Belíssima como uma empresa. Então, assim, hoje, nada do que acontece dentro da empresa, ele tá... os profissionais, eles fazem contra a pessoa Daniela. Eles estão agindo contra ou a favor da empresa. Sim. Mas antes não. Antes eu tinha dificuldade porque eu sempre levava pro lado pessoal. Ai, fulano, mas eu gostava tanto, eu tratei tão bem, eu ajudei. E a pessoa agora fez isso comigo, hoje não. Eu ajudo, tudo com muita medida, né? Tudo muito organizado, com ordem e decência. Dentro das minhas possibilidades, eu procuro ser uma pessoa justa, né? Porque eu acho que você nem pode ser bom demais e nem você pode ser ruim. Carrasco demais, né? Você tem que ter a balança, tem que ter o termômetro, né? Então eu tenho procurado hoje ser justa, humana, porque eu acho que não tem como você lidar com quase 100 pessoas se você não for humano, porque você não vai conseguir manter, você tem que ser humano, mas você tem que ser profissional. E mostrar para aquela pessoa que ela precisa trabalhar num ambiente assim para ela crescer. Então isso daí para mim é o maior desafio. Lidar com pessoas e fazer com que essas pessoas enxerguem que elas precisam estar ali e que aquilo ali vai ser bom para elas. Que ali ela tem perspectiva de crescimento, de valorização. Que ali ela não vai ser mais um profissional, mas também tudo dentro do profissionalismo. Né? Então, assim, muitas vezes eu pequei por conta disso, de realmente me envolver emocionalmente, me envolver financeiramente, às vezes sem poder, para ajudar, e me decepcionava. Então, hoje eu só vou até onde eu posso ir. Sim. Tento fazer o máximo que eu posso para poder ajudar, né? Mas ao mesmo tempo com o pé no freio, com sabedoria, para que isso não possa me trazer problemas futuros. Você falou um detalhe aí que eu me comungo do que você disse, que é de que o funcionário fez não é contra você, é contra a empresa, né? Isso. Eu acho que isso serve para todo mundo que está assistindo, que isso é um sinal de maturidade empresarial, né? Certeza. Você saber distinguir a empresa, a pessoa jurídica, da pessoa física. O que acontece muito é tipo assim, Dani, tu não sabe o que é que estão dizendo ali? Eu não quero saber. Eu corto logo, não. Passou nas 3 peneiras, vai me edificar, gente, não leve pra frente. Fale das 3 peneiras, vamos lá. Não. Vai edificar, é verdade. Isso daí vai me engrandecer em alguma coisa, vai te ajudar em alguma coisa. Então, assim, e isso me ajudou muito, porque quando você absorve, eu costumo dizer assim, quando a pessoa vem falar de alguém, ela tá sempre falando mais de si mesmo do que da outra pessoa, Concordo. né? Então, assim, eu comecei a cortar e isso me trouxe muita leveza, porque quando você vai absorvendo aquilo ali, que pra mim é uma fofoca, porque dificilmente a pessoa vem, a não ser que ela tenha realmente um nível de intimidade com você muito grande para entrar nesse mérito, mas profissionalmente você tem que saber filtrar, né? E isso daí realmente é com o tempo, né? Você tem que ter muito profissionalismo, levar o salão de beleza, que eu acho que hoje é uma grande dificuldade das donas de salões, né? Que a gente começa geralmente em casa, ali cortando o cabelo do marido e tudo, depois monta um pontinho e começa, né? E quando se você colocar um profissional, você já tem que trabalhar aquele profissional, para que ele saiba a importância de por que ele está ali e onde é que você quer chegar com ele, porque senão não vai dar certo.
Você tem que ter a cultura da empresa e já moldá-lo à cultura da empresa, né? E já moldá-lo. Então, assim, eu quero até assim ver como trazer isso aqui como exemplo. Nós abrimos agora a terceira unidade, né, no Guararapes. E a grande dificuldade que se tem nos salões é de conseguir profissionais. E quando eu abri a unidade de Guararapes, eu abri com a equipe completa. Eu abri com 7 cabeleireiros, eu abri com quase 10 manicures, 2 depiladoras, recepcionistas. Assim, as pessoas... Teve profissionais que esperaram 2 meses para trabalhar no salão. Abri. E a maioria dos profissionais falavam, eu quero trabalhar num canto que tenha gestão. Eu quero trabalhar num canto onde seja organizado. Isso é impressionante. Porque a maioria da cultura, eu trabalho para mim, eu não quero ser chamada a atenção. Eu trabalho para mim, sou eu que resolvo. Mas as pessoas começaram a ver, os profissionais, que não dá certo dessa forma. Dá certo para o seu ego, dá certo para o seu dia a dia, mas não dá certo para você crescer. Não dá certo para o seu bolso. Não dá certo para o seu bolso, não dá certo para a sua família, não dá certo para a sua conta bancária. E a maioria dos profissionais antigamente eram profissionais que não passavam muito daquele perfil. Hoje em dia você tem cabeleireiro aí rico, milionário, tem profissionais do ramo da beleza. Seus cabeleireiros ganham muito bem, né? Meus cabeleireiros ganham super bem, minhas manicures ganham super bem. Então assim, as meninas começaram, depois tem uma motinha, depois tem um carro, a casa própria, melhora de vida. Então assim, eu trabalho muito isso, os sonhos, quais são os seus planos, aonde você quer chegar. Sim. E levo isso também muito como testemunho para elas, né? Onde foi que a pessoa começou e aquela profissional que foi perseverante no horário, no atendimento ao cliente, na venda, aonde foi que ela conseguiu chegar. Porque isso é que faz eles crescerem. Porque não é só eu ter a estrutura, eu ter a gestão, eu tenho que ter esse compromisso deles também. A contrapartida deles, né? E eu sempre coloco a responsabilidade para eles, entendeu? Gente, eu estou fazendo a minha parte. Sim. E eu faço a minha parte. Porque a estrutura do salão, a organização, é tudo muito dentro da realidade, para encantar o cliente. Não faltar bons produtos, né? Não faltar o básico. Não faltar o bom produto, não faltar a manutenção. Porque uma luz queimada, uma lâmpada queimada, um ar-condicionado pingando, uma porta manchada, um vidro quebrado, um espelho. São detalhes que fazem toda a diferença. Então, eu deixo muito claro isso para o profissional. Você vai estar num canto onde você é valorizado, onde o seu cliente vai ter prazer em estar, mas vai ter gestão. Você tem que fazer por onde para estar Vai aqui, ter gestão. Né? Se não tiver, hoje é muito simples. A gente senta, conversa, tem que estar bom para os dois. Mas como eu falei no começo, né, eu procuro ser justa. E eu procuro trazer isso para eles, a minha realidade. Que se eles fossem dono do salão, o que é que eles fariam com um profissional que fizesse isso? Então, assim, é muito leve. Você deixa eles responderem. Né? É muito leve, porque eles trazem a realidade para mim, né? Sim. Você traz a reflexão deles, né? Aí eles mesmos respondem por si só, né? Sim. Aí, assim, melhora um pouquinho e depois a gente vai de novo. A minha história é muito próxima da sua. Eu tenho 16 anos de mercado, estou caminhando para 17. E eu vejo a diferença dos clientes de sucesso para os clientes de fracasso ou dos que se arrastam. Uma das coisas é muito comum nos que se arrastam ou nos que fecharam e tal. Não ter visto um momento em que a empresa, em que o salão de beleza deixou de ser uma extensão de casa para ser uma empresa. Eu acho que muitos donos de salão de beleza, isso serve para você que está assistindo, eu acho que muito dono de salão de beleza, ele peca nesse ponto e ele não vê que a empresa dele não é mais uma extensão de casa, porque normalmente começa assim, igual você disse, começa cortando o cabelo do esposo e tal, e abre ali na garagem, coloca um lavatório, uma cadeira, e realmente ali ele é uma extensão de casa. Então muitas das vezes a gaveta do caixa é o dinheiro da casa, então precisa de qualquer coisa em casa e tal, só abre a gaveta e tira. Só que infelizmente isso é muito comum, né, quando o salão sai de casa. Então a pessoa já montou uma estrutura externa, mas ela não sabe o que é fluxo de caixa, ela não sabe o que é gestão de pessoas, ela não sabe
nem como gerir o estoque dela, né? Que eu acho que é algo muito importante, que eu queria que você falasse um pouquinho também, com relação ao número de marcas no salão de beleza. O que eu vejo, o que é muito comum eu ver, às vezes um salão pequeno, com um fluxo baixo de pessoas, com 5, 6, 7 marcas no estoque. O que eu vejo nisso daí? O lucro da pessoa vai ficar sempre em reposição de estoque. Então, todo mês o que ela teria de lucro, ela vai ter que repor uma marca. Normalmente são marcas mais caras, né? Então, todo mês o que ela vai ter de lucro, ela vai ter que repor. E ela nunca vai ter um suspiro, ela nunca vai ter um respiro. Aí chega em dezembro, quase todas as marcas acabam, o caixa enche de dinheiro, novembro e dezembro, só que chega em janeiro ela não tem produto das 5, 6, 7 marcas que ela trabalha. Aí ela vai ter que repor tudo, quando chega em fevereiro não tem fôlego, porque o dinheiro de dezembro ela gastou, em janeiro ela repôs, em fevereiro ela não consegue pagar. Então isso é um círculo vicioso que eu vejo isso há 16 anos. E chega uma hora que, né, a bomba estoura, né? Exato. Então como que você faz isso? Assim, primeiro é nessa forma, né? O dinheiro do salão é o dinheiro do salão. Tudo hoje é bem organizado, todos os 3 têm os seus caixas, têm o fluxo de caixa, suas contas separadas, então tudo é bem organizado mesmo. Não tem essa de pegar o dinheiro da gaveta, nem para comprar o pão carioquinha, viu? É tudo anotadinho. Mas essa questão de estoque realmente é uma coisa bem complexa. Então, assim, no estoque eu sempre procurei, assim, trabalhar com marcas parceiras. Eu acho que isso é fundamental. E eu não sou de estar todo mês com uma marca nova. Com quem eu trabalho, eu tenho profissão. Como a gente começou a trabalhar desde tem uns 7 anos, mais ou menos, né, que a gente trabalha. Você tinha um salão aqui na cidade dos funcionários, só que do outro lado da avenida, né? Sim. Ali atrás da Pague Menos. Então, assim, eu procuro estudar a empresa, ver uma questão de custo-benefício. Para mim, a garantia do produto é importantíssima, né? O pós-venda, com quem é que eu vou lidar. Então, assim, dificilmente eu abro, assim, para produtos novos. Não que isso não seja bacana, eu acho que a gente tem que realmente inovar, conhecer, mas eu procuro também ter indicação, ver o tempo que está no mercado, ver o que é que eles oferecem. O fornecedor tem que te oferecer mais do que produto, né? Mais do que produto. Eu acho que o produto, claro que... Até porque eu acho que a gente já temos no mercado tudo que a gente precisa. Né? Nós temos linhas maravilhosas aí, mas muitas deixam a desejar nessa parte da assistência, né? Então, assim, eu procuro realmente, tipo... A quem eu vou recorrer se que Deus o livre deu um problema no cabelo? A quem é que eu vou ligar? Para quem é que vai me dar esse socorro naquele momento da necessidade? E essa pessoa vai me socorrer ou vai fugir? Ou vai dizer, não, não sei não, o que foi que aconteceu, se vira. Então isso aí para mim é importantíssimo. E também, nessas condições que eu trabalho, eu tenho um poder de compra melhor. Porque eu acabo que eu coloco todas os meus pedidos, a minha necessidade ali para aquela empresa específica. Quando eu compro mais, eu também tenho uma condição melhor. Então eu sempre trabalho dessa forma. Por exemplo, eu tenho um tipo de detox, hidratações, aí eu tenho uma quantidade uma pouco quantidade maior, mas dentro do tolerável. Mas dentro do tolerável. Reconstrução. E tem aquela linha que a cliente chega e diz, eu quero aquela. Que ela se vende só. Mas eu gosto de trabalhar com produtos que eu possa ter uma garantia do serviço que eu estou oferecendo para a cliente. Então, assim, e isso se vende só. Porque hoje, se eu não vendo marca, eu vendo o serviço. Quando o cliente final, né? me procura para fazer uma inteligente, ele está procurando o meu serviço. Dificilmente ele me pergunta qual é a marca que eu trabalho. A não ser que seja um cliente novo, que não seja uma indicação. Mas ele vai fazer no salão. Então, porque ele sabe que ele vai fazer lá e vai ser bom. E se ele tiver algum problema, a gente vai resolver. Nós estamos com 17 anos, a gente nunca teve nenhuma causa com o cliente. Causa que eu digo mais sérias. Problemas do cotidiano a gente tem, um problema de justiça, ou alguém que realmente a gente teve um assunto mais sério que não foi... que nós não conseguimos reverter.
Já tivemos, a cliente fez um serviço, não gostou, não ficou legal, a gente vai lá, abraça a cliente, resolve o mais rápido possível para que aquilo não se estenda por mais tempo e traz o resultado para ela que ela volte satisfeita. Sempre não consegue. A gente sempre vai ter aquele não cliente tem como ou outro, agradar a todos, até né? porque a gente que está no ramo da beleza sabe que às vezes vem aquele só mesmo para reclamar de tudo, Aquele da hora enviado, que entra, foi? aquele que entra e sai reclamando. Mas assim, no geral, a gente tem mais clientes satisfeitos do que insatisfeitos, bem mais, graças a E Deus. como lidar? Isso daí vai cair no coração da maioria dos donos de salão de beleza. Quem assiste isso aqui já passou por isso. Como lidar com um profissional novo ou com um profissional antigo, que já trabalha com você há mais tempo, que quer exigir uma marca? Dani, eu quero que você trabalhe com a marca X. Não, primeiro a gente não pode dar, eu não dou muito essa opção. Quando o profissional entra... Então, isso é uma dica, né? eu A escolha não deixo cabe ele... à gestora. Não, claro que tudo que eu faço, eu peço sugestões, mas eu já tenho uma resposta. Então, assim, eu já trago para eles o porquê de nós trabalharmos com aquele produto, com aquela linha. E claro que eu escuto, vamos trabalhar com pó, por exemplo, um pó da linha tal. Aí eu não, vamos avaliar e tal, por que a gente não está dando certo aqui, por que dá certo com o profissional A e não dá certo com o profissional B, vamos avaliar aqui o custo-benefício. Às vezes eu faço todo um estudo, né, para saber por que a gente poderia trabalhar com aquele pó, e às vezes eu já chego e digo, olha gente, a gente trabalha com essa linha, porque já trabalha com ela há muito tempo e tudo, então assim, não é uma coisa que eu tenho hoje um problema quanto a isso. Eu trabalho com a linha tal, ponto. Mas o que é que você aconselharia para as cabeleireiras, para as donas de salão? A gestão, a pessoa responsável pela gestão, quem decide, né? Porque... a gente não pode deixar o profissional tomar o nosso fôlego. Ele saber que ele tem esse poder. Mas para isso, o dono de salão ele tem que ter conhecimento. Porque não adianta eu falar se eu não conheço. Como é que eu vou falar de um pó se eu não conheço? Se eu nunca trabalhei com esse pó, eu nunca trabalhei, ou eu não conheço a marca, ou eu não tenho um resultado, eu não vou ter propriedade para falar. Então, quando eu falo de alguma linha, ou quando eu digo que a gente trabalha com aquela linha, é porque eu já tenho resultados, eu tenho feedback. Eu não coloco nenhuma linha sem fazer teste. Eu traz um produto, a gente testa, a gente estuda. Eu entrego 3 cabeleireiros diferentes, perfis diferentes. Tem aquela que reclama de tudo, que quer aquela coisa do jeito dela. Tem aquela que é maleável, que também tanto faz, um A, B ou C, se der certo ou se não der certo. Então, a gente faz esse estudo para ter um argumento quando eu for lidar diretamente com ele, mas sempre tem. Mas se você deixar eles chegarem, né, nesse mercado, você não pode de forma alguma deixar eles tomarem o fôlego, né? Porque no final você é que vai saber que preço você vai poder pagar, qual é o produto que é melhor, que vai te trazer uma rentabilidade. Eu não falo sobre preço, né, eu não falo com os profissionais sobre preço, quanto eu compro e quanto é que eu pago, nem quanto é que... Geralmente a gente trabalha em cima do que é acordado com eles, né, que é o comissionamento e tudo, trabalha em cima da economia e ponto. Okay. Então o voto de Minerva é sempre seu. É sempre do administrador. Eu vejo isso como um grande problema nos salões. Já aconteceu comigo, de eu estar fazendo uma apresentação em salão e tal, e chegar um cabeleireiro, ó, me dá um produto desse daqui que eu faço ela comprar. Tá, se eu dou o produto para ela comprar, ele não vai julgar mais a qualidade do meu produto. Ou seja, ele não vai se importar se o que ela está comprando é bom ou ruim. Ele está se importando em ele estar ganhando dele, né? Isso acontece direto nas repartições públicas, né? Isso é Toma lá da seria cara. aí corrupção. Então, quando a dona do salão deixa o cabeleireiro dela decidir, normalmente acontece isso. Ela sempre vai comprar um produto inferior, talvez por um preço do produto bom, mas porque de alguma forma aquele cabeleireiro foi comprado. Na verdade, ela vai, como você disse no começo, né, ela vai inchar o estoque, porque toda hora nós vamos ter fornecedor na porta. Toda hora eles vão fazer uma apresentação e toda hora eles vão querer, eu quero aquele produto. Só dá certo se for aquele produto. Então, o que é que eu deixo também claro para eles? Se você é um bom profissional, você trabalha com o produto, com o que tem.
com o que tem em casa, que tem que ser bom, tem que ter uma qualidade boa. Tem que ser bem aceitável. Tem que ser algo... bem aceitável, mas que esteja dentro da realidade do seu salão. Porque se você for comprar tudo que o profissional vai dizer que ele quer, ou que é aquilo que vai dar o resultado, ele vai trabalhar sempre insatisfeito, porque ele vai dizer que não, que sempre o problema vai ser no produto. E o mercado sempre está lançando coisa nova, Não, né? ele vai dizer que a mecha não deu certo por conta do produto, ou não cobriu o branco por conta do produto, a inteligente não deu certo porque... E ele vai fazer de qualquer jeito, essa culpa vai ser sempre do produto. E você vai continuar comprando o produto e vai continuar dando errado, porque o problema está na cadeira. E você falou aí de algo que eu acredito muito também. O bom profissional, ele consegue fazer um excelente trabalho com um produto mais ou menos. Ele pode pegar um produto mais ou menos, que se ele for um bom profissional, ele faz um bom trabalho. Porque, na verdade, nós trabalhamos com serviço, né? Então, assim, quando você tem um serviço de excelência, que isso vai desde a recepção até a saída do cliente, você consegue dar aquele resultado para o cliente que ele está almejando, né? Então, assim, se eu trabalho com o melhor produto do mundo, mas a minha aplicação não é legal, isso que a gente bate muito na tecla, que nós ainda estamos de pé, é porque a gente tem um serviço para entregar. Porque tinta cliente compra e aplica em casa. Ou em qualquer salão. Ou em qualquer salão aí aplicando tinta a 30 reais. Né? Não, nos próprios, na revenda, vende, compra e aplica ali na hora. Né? Tem um monte até no próprio supermercado, às vezes tem aquelas campanhas que você compra a tinta e eles aplicam ali na hora. Mas o que a gente vende é o serviço. Então, se a gente trabalha com um produto que ele é bom, claro, eu também procuro trabalhar com produtos que são profissionais. Sim. Né, nada de varejo. Que você não encontra na prateleira, porque você não pode concorrer com varejo. A partir do momento que eu estou concorrendo com varejo, eu estou me colocando... eu estou numa disputa que é desleal. É guerra de caixa, né? É guerra de aí caixa. Começa a guerra de caixa. Então eu procuro trabalhar com produto profissional, que eu digo logo para minha cliente que ela só vai encontrar lá, ou nos melhores salões, e entrego um serviço de alta qualidade, com o pós-venda. Então, assim, hoje eu trabalho super tranquilo. O meu retorno é mínimo. Mínimo mesmo. E quando eu tenho, a gente consegue. E o profissional já sabe. O cliente retornou, ele vai arcar com prejuízo. Tá. E tem que resolver o problema dele. Nada de empurrar. Não, ali ali é a empresa dele, é o espaço dele, é o nome dele. Eu costumo dizer para eles que é a bolha, né? O cliente chegou, é você e é o seu cliente ali na sua bolha. E existe algum controle sobre esse retorno, Dani? Porque eu acho isso importantíssimo. Da mesma forma que você disse que na escolha dos seus fornecedores, você vê como que eles vão te tratar caso você precise deles, eu acho que para o cliente também, o cliente do salão de beleza, ele vai se sentir acolhido ou abandonado, se ele precisar retornar, né? E existe uma cultura no salão, caso o cliente retorne, de como ele deve ser tratado, de como deve ser feito. O cliente, no nosso espaço, ele sempre tem razão. Eu deixo isso muito claro para os profissionais. O cliente chegou, ele reclamou, ele vai ter razão. Claro que a gente também tem que ter essa sensibilidade, o bom senso de saber aquele cliente que realmente está querendo só se aproveitar do momento. Então, assim, mas 98% das vezes a gente resolve. Se o cliente quiser o dinheiro de volta, a gente devolve. Se o cliente quiser refazer o serviço, sempre a gente tenta trazer o cliente novamente para o salão para que ele volte a ser cliente, né? Mas a gente resolve. A situação é resolver, as gerentes sabem que precisam resolver de maneira imediata. Tem que sair uma solução. Tem que trazer para a gente uma solução positiva, né, do que aconteceu. Geralmente a gente dá uma resposta e já fica acompanhando até realmente dizer, não, sanou, resolveu, a cliente está satisfeita, ou pelo menos não está tão insatisfeita como ela saiu. Então a gente procura sempre resolver da melhor forma possível. Eu acho que as clientes se sentir acolhida e sentir que ela é importante para o salão. Notaram que a cliente quer só desabafar. A cliente quer só ser ouvida. Ela diz logo, não, mulher, mas eu amo o salão e tal, mas é porque ela queria só ser ouvida, gente. Que bacana. Uma pergunta aqui, Dani. São 3 salões. O mais antigo tem 17 anos. O segundo? 8. E o terceiro tem... bem novinho ainda, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Qual o segredo? Porque eu acompanho os salões da Dani e, diferente de muitos, todas as vezes que eu vou, não são muitas às vezes, mas também não são poucas, mas todas as vezes que eu vou a qualquer um dos 3 salões, eu nunca encontro vazio.
Graças a Deus. Então tem um segredo aí, né? Você pode passar um pouquinho desse segredo? Eu acredito que seja bem complexo, né? É. Mas um pulinho do gato, passa aí pra gente. Eu acho que o segredo é você... Gestão, né? Tudo gira em torno da gestão. Mas é você manter os profissionais satisfeitos, manter os profissionais em casa, né? Porque quando tem muita rotatividade de profissional, o cliente também fica naquela, vai sempre que chega uma manicure diferente, um cabeleireiro diferente. Passar segurança para o cliente, ter um custo-benefício e você saber a sua realidade. A realidade do bairro, o que o cliente está em busca, entregar para o cliente aquilo que ele veio buscar, né? E assim encantar o cliente, manter o ambiente limpo, agradável, acolhedor. A questão da realidade, você tem 3 salões, então existe tem que ter um jogo de cintura entre um salão e outro. Nós estamos em 3 locais estratégicos, né, em Fortaleza. Hoje eu trabalho com preço tabelado. Então o que eu vendo no salão... No Passaré, eu vendo no Guararapes. Algumas promoções internas a gente faz, mas eu trabalho com o mesmo produto, o mesmo nível de profissional, o mesmo treinamento. Então, assim, ele é um padrão. Padrão, espaço belíssimo. Onde você fosse... Até a cor da madeira é igual. Então, assim, é como se fosse uma franquia. Sim. Né? Que então, futuramente vai ser. Futuramente, quem sabe. Então, assim, é meio que padrão, né? Mas, assim... A compra, o poder de compra, o poder de negociação do aluguel, o poder de negociação da sua realidade, do que você trabalha, para poder você chegar para o cliente com o custo-benefício. E eu prefiro trabalhar com a rotatividade. Porque quando eu tenho rotatividade, eu tenho uma equipe ocupada, eu tenho mente ocupada, eu tenho um resultado. Então, às vezes, é melhor você enxugar um pouquinho o preço. É melhor você enxugar e ter o cliente dentro da casa, porque às vezes você sobe o preço e você diminui a quantidade de clientes, então você diminui a rotatividade. E assim, casa vazia, sempre vazia. Né? Você não vai num local onde você passa lá, tá sempre vazio, você acha que não, lá não deve ser bom. Né? Então assim, lá o cliente sempre passa, sempre tem um movimentozinho, né? Sempre tem alguém lá. Então assim, o cliente, não, lá deve ter alguma coisa boa, porque sempre tem gente. Né? Então a gente procura trazer isso daí para o cliente, né? Eu bato muito em cima da gestão. Eu acredito que o seu sucesso, ele está muito atrelado à forma que você vai gerir os seus funcionários. Então, como você disse, são mais de 100 colaboradores, né? Então, existe um segredo por trás disso, como manter essas 100 pessoas motivadas, né? Porque a gente sabe que no meio dessas 100, se tiver ali 1 ou 2 laranjas podres, ela pode destruir ou abalar muita coisa, né? Isso aí resume um pouquinho o que eu falei no começo, né? Que é a gestão, trabalho humanizado, lidar com cada cabeça, né, individualmente. Eu estou dentro dos salões todos os dias. Eu procuro pelo menos dar uma passada. Se um profissional tiver cabisbaixo ali por 1 dia, 2, 3, eu já noto a diferença. Eu tenho esse olhar clínico, eu vejo tudo, até um pingo que está ali fora do local eu vejo. Então eu sou muito detalhista e eu procuro também fazer esse trabalho. O que está acontecendo, ouvir. E de forma profissional e humana. Mas real, né? Real. Você realmente se preocupa. E assim, eu procuro ser justa. Eu acho que quando você é justa, você é honesta, você procura fazer o que é certo, dificilmente vai dar errado. Existem 4 pilares no empreendedorismo, quando se diz de funcionários, que são importantíssimos. Que é como contratar. Então, tem algumas linhas que falam que a gente deve ser lento na contratação e veloz na demissão. Então, contratação, treinamento, cobrança, que seria o acompanhamento, e a demissão. Você acompanha esses 4 passos? Eu acho que eu sou um pouquinho diferente, viu? Às vezes eu contrato mais rápido e demito mais devagar. Mas é porque assim, eu procuro muito ver o lado bom das pessoas. E do profissional também. Então hoje eu tenho muito esse termômetro. Porque às vezes é aquela profissional chata, que reclama, mas por outro lado o faturamento dela é ótimo, o cliente ama, ela tem um resultado bom, entrega o serviço dela e acabou-se.
Aí já tem aquela que é super amorosa, carinhosa, mas que não faz a unha direitinho e O tal. faturamento dela é Então lá embaixo. sempre eu consigo ver, será que a gente não consegue melhorar essa pessoa? Será que no nosso jeitinho, na nossa gestão, mostrando para ela que aquele local é bom, que ela vai crescer com isso, será que isso não vai ser bom para a empresa se a gente conseguir segurar ela por um período maior? Então a gente pode pegar aí como uma dica sua, É uma seria dica. a Veja o lado mudança bom. cultural da Veja pessoa. o lado bom do profissional. Pese. O lado ruim, ele se sobressai. O lado bom, se não, segure. Segure as pontas, né? E a pessoa até se sente acolhida depois, quando ela virar a Não, chave. e a pessoa vai dizer, poxa, o problema está em mim. Eu sempre digo assim, onde está o erro? É no salão? Você vai chegar no final da vida pulando de galho em galho? Vai ser diferente no próximo salão? Vai ser diferente se você colocar um negócio? Ou você pode fazer diferente aqui onde você está, onde Deus abriu a porta, onde você já é parte da família, onde você já tem a sua clientela. Então isso me facilitou E assim, quem entra já vai no ritmo daquele pessoal. E não quer sair, né? E não quer sair. Graças a Deus, quem entra não quer sair. E quem sai, volta. Então, assim, Dependendo de como sair, né? a maioria das vezes a pessoa saindo, deixando as portas abertas, né, retorna de uma forma leve e servindo de exemplo para os outros. Certo. Para a gente finalizar aqui, Dani, uma das últimas perguntas, na verdade, dicas que eu queria que você desse. Eu tenho clientes de todos os tipos, então tenho donas de salão mais simples, que executam trabalho todos os dias. Eu tenho clientes, assim como você, que mais administram. Mas eu vejo algo muito diferente em você, que é a forma leve que você toca as coisas. Então, eu acho que foi no final do ano passado que a gente conversou que você estava com 3 obras, né? Sim. E estava lúcida. Estava saindo para Mais ou jantar. menos. Estava saindo para jantar com 3 obras. Como trabalhar isso em você? Você consegue passar um pouquinho disso, de como fazer essa gestão de Eu acho sentimento? que é amor pelo que você faz. Assim, eu acredito que eu também nunca deixei subir muito a minha cabeça, sabe? Eu não me vejo assim, a dona do salão. Eu cheguei, as coisas é do meu jeito. Não, eu sempre vejo assim, é nós, sabe? É toda a equipe, as minhas gerentes, assim, são pessoas que eu deixei muito, assim, eu sempre fui muito centralizadora. E hoje eu consigo fazer com que elas façam o papel delas com excelência. Mas sempre puxando a orelha, ensinando, mostrando. E isso leva muito tempo. Muito tempo, perseverança. Encontrar as pessoas certas. Encontrar as também, pessoas certas, valorizar as pessoas certas. Levar tudo como aprendizado. Fé em Deus, né? Deus está ali ajudando a gente todo dia, nos dando oportunidade. Gratidão, né? E o mais é trabalhar honestamente, se colocando no lugar do outro e agindo profissionalmente. Esquece essa mistura de casa e trazer o problema de casa para a empresa, ou deixar que o profissional traga o problema de casa para a empresa. Mesmo que você tenha um diálogo ali com o profissional, às vezes falta o gás, às vezes é o filho que está doente, mas que você tem que mostrar para ele que se ele precisa estar bem para que aquela conta ou aquele problema seja resolvido da melhor forma possível. Então isso aí tudo é um trabalho diário, né? Que passar essa gestão para ele também. Mas não é fácil. É bem complicado, mas não é impossível, porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente ama fazer. Então é melhor que a gente faça isso com leveza, com naturalidade, que as coisas fluem melhor. Ok. Então, para a gente finalizar, Dani, foi uma tarde gostosa, né? O bolo que você pediu tá ali, viu? Tem bolo, tem café. A caneca é sua, viu? Obrigada. O VGCast 1, eu me sinto honrado em lhe receber aqui. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você deixasse uma dica para as donas de salão de beleza que querem se espelhar em quem tem sucesso. Porque para mim, gente, o sucesso, ele é muito mais do que dinheiro. Evidentemente que o dinheiro, ele é uma forma da gente mensurar o sucesso. Então, quem tem muito dinheiro é uma consequência. Pronto.
O que eu posso falar da Dani, que aceitou aqui ser a nossa primeira entrevistada? O que eu vejo? Uma mulher que toca 3 salões de beleza há 17 anos e que consegue reter muito profissionais. Até manicure você retém por muito tempo, né? Pronto, manicure é o terror dos salões de beleza, de muitos salões, e você tem manicures lá antigas, né? Bem antigas. Eu chego nas unidades... Eu até digo para elas assim, que às vezes eu vejo em alguns grupos de salão, né, que os proprietários dizem rascão de cure. Eu não vejo dessa forma, né, assim, eu acho que são excelentes profissionais, têm mudado muito essa cultura, né, das manicures, na verdade, são designs, né, de unhas. Então, assim, é a maior necessidade do salão hoje, porque é a porta de entrada, né, do serviço. Então, se você tem uma boa manicure, a probabilidade do cliente entrar e voltar e ficar e para outras ficar coisas, é bem né? maior. Então, assim, eu super valorizo também isso, né, nelas. E, assim, também não costumo não enaltecer nem cabelo, nem depilação, nem rebaixar nenhum tipo de setor dentro do Tudo salão. é importante dentro do salão, né? Tudo. Eu digo assim que é um carro, né? Se uma roda furar, como é que ele vai andar? Então a gente precisa de todos, né, para poder... Eu já vi muito em salões, Dani, cliente chegar, eu queria fazer escova e pé e mão. Estamos sem manicure. Não. Então depois eu volto. Eu porque hoje vou vir no momento. Porque hoje o tempo A cliente não quer fazer 2 coisas, né? Ela vai parar para fazer escova e depois vai em outro salão fazer. Eu costumo até dizer assim, às vezes o cliente vem e tá ali com a manicure, mas o cabeleireiro saiu. Aí ela, não, mulher, mas eu preciso fazer hoje. Aí ela vai e faz com outro profissional, o profissional, se ele tiver sabedoria, ele vai conquistar aquele cliente, ela vai voltar para ele. Então, e eu assim, vou dar uma dica para as donas de salão de beleza. Gente, treine a manicure de vocês, porque poucos profissionais dentro do salão de beleza têm a cliente tão entregue a ela quanto a manicure. E contando o tempo, né? E por Às tanto vezes ele tempo. passa 40 minutos, uma hora e meia ali, diretamente com a cliente. Normalmente no cabeleireiro, a cliente está sentada, De mexendo costa, no a maioria das celular, vezes. de costas, e existe uma distância grande, né? Barulho E às do vezes o barulho do secador, secador né? e tal. A manicure não. A manicure está ali abaixo da cliente um pouquinho, pertinho dela, normalmente em silêncio, né? Sim. A cliente às vezes tem uma hora que ela não pode estar mexendo no celular. Então uma manicure bem treinada, ela pode ser uma máquina de encantamento, né? E também uma máquina de vendas, né? Então ela pode encantar o seu cliente com o salão, com o atendimento do salão e tal, e pode também vender muito bem. Mas eu queria que você deixasse, Dani, uma dica para aquela empreendedora, então aquela mulher que quer fazer com que o salão dela deixe de ser uma extensão da casa dela, que ela quer olhar para o salão dela como uma empresa, como você olha, e ver o negócio crescendo, né? Ver desenvolvendo, ver prosperando. Então deixa uma dica, escolhe aí, pinça aí uma dica e deixa. Então eu vou deixar a dica de tenha um olhar de cliente, que você possa chegar na sua empresa e ter a visão do cliente. Como é que eu gostaria de ser tratado? E isso, a mesma coisa você vai levar para o profissional. Como é que eu gostaria de ser tratado? Lá na nossa empresa é assim. Quando chega um profissional novo, a gente nem pode chamar de novato, porque a gente sempre trata como gostaria de ser tratado. Quando eu chegar numa empresa, como é que eu gostaria de ser tratado? Eu, como cliente, quando eu chego, eu gostaria de ser tratado como? Então, quando eu chego na empresa, eu olho tudo. Qual é o som, se está alto, se está baixo, como é que está a iluminação, como é que estão os esmaltes, se eu sou a fera dos esmaltes, vou atrás dos esmaltes para ver como é que está. Porque é fundamental como é que o cliente vai pegar naquele esmalte e ele vai sentir, se ele está novo, se ele está bem usado ou não. Então, assim, eu tenho esse olhar clínico de como é que o cliente chegaria na empresa e como é que ele iria ser tratado. Então é isso. Pronto. E acreditem, os 3 salões, a gente chega, sempre está tudo muito bem organizado, tudo muito limpo, né? Obrigada. A recepção sempre muito cordial. Gente, atentem que a recepcionista do seu salão, ela é o primeiro contato e o último contato
do cliente com a sua empresa. Então, se ele tiver um bom primeiro contato, A boa impressão, né? A a primeira impressão. boa impressão, e quando ele for embora, se ele também tiver um sentimento bom, agradável, ele pode ter tido até algum probleminha no meio do caminho, que ele consegue tirar isso de letra, né? Agora pensa só, uma recepcionista mal-humorada, atendendo seu cliente quando chega e quando vai embora. Qual a percepção que ele vai levar do seu salão, né? Existem clientes que reclamam. Aí o cliente pode entrar em contato com a Dani, porque eu fui atendido assim, assim. E entra, viu? Mas- Agora a facilidade está muito grande, né? Mas a grande maioria, eu costumo dizer que os clientes mais fiéis, eles não reclamam. Eles só vão embora. Eles não voltam, né? Então, aqueles clientes Que é o perigoso, né? que mais têm a dar, os mais fiéis, normalmente, eles só não voltam. E o que é ruim, né? Porque reconquistar um cliente é muito mais caro do que você manter um cliente. E mais difícil, né? É mais difícil e mais caro. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Dani? Fiquem com a dica aí, tenham um olhar de cliente. Então, veja o que tá ruim no seu salão, veja como é que está a sua bancada. Entra no seu salão agora, vê como é que está a sua bancada. Está organizada ou está bagunçada? E né? não desistam. E não Que dá desistam, certo. porque se ela pôde, né, você também pode. Basta não desistir. Esse eu acho que é o grande segredo, é não desistir. É, né? sim, eu desisto. Já teve vontade de desistir? Algumas vezes. Pronto. Graças a Deus não desistiu. Então, um abraço. VejaCast número 1. Muito obrigado, Dani. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.